A primeira coisa que eu queria te dizer: tenha um bom dia. Do fundo do coração, eu espero que você tenha um bom dia. Só que eu queria pedir agora que você chegasse próximo, olhar bem nos meus olhos e ouça o que eu vou dizer. Eu estou muito preocupado com você. Fique até o final e tenta meditar sobre tudo que eu vou te falar. Hoje pela manhã eu estive em um supermercado, um grande supermercado. Por razões óbvias, eu não vou dizer que supermercado é esse, mas é um grande supermercado. Não fazia um minuto que eu tinha entrado nesse supermercado e o sistema de som, ele começou a repetir, a transmitir uma mensagem em uma voz de mulher que o nosso inconsciente entende e percebe como algo agradável, e mesmo que nós conscientemente não percebamos, mas o nosso inconsciente, ele começa a prestar atenção no que está sendo dito. E muito bem, essa voz de mulher desse grande supermercado, do sistema de som, repetidas vezes transmitia uma mensagem. Num determinado momento, porque eu quis prestar atenção no que estava sendo dito no sistema de som. E num determinado momento eu percebi o seguinte, eu disse para mim mesmo: peraí, isso é uma programação preditiva. Você não sabe o que é programação preditiva? Eu vou te... Então eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que a gente fez falando somente sobre programação preditiva. Programação preditiva é bom? Pode ser usado de uma forma muito positiva. Porém, basta querer que você use da forma mais negativa possível. Para vocês terem ideia, a programação preditiva é um negócio tão poderoso que você pode induzir uma pessoa a tirar a própria vida pela programação preditiva. Só que não é esse o caso. Mas enfim, como eu disse, num determinado momento eu percebi que aquilo que estava sendo noticiado no sistema de som do supermercado é programação preditiva. Só que tem uma outra coisa que eu percebi, que essa programação preditiva que estava sendo reproduzida no sistema de som desse supermercado, repito, desse grande supermercado, era uma programação preditiva extremamente negativa. O que foi que eu fiz? Imediatamente eu iniciei um processo mental que eu conheço, aonde eu imediatamente, porque se eu entrei no supermercado eu tinha alguma coisa para comprar lá, então eu tinha que ficar lá dentro. Então, para não ser afetado por essa programação preditiva negativa, o que foi que eu fiz? Eu usei um processo mental que eu já conheço para anular essa programação. Sabe qual a importância disso? Eu vou dizer agora. Você sabe o que é fisiognomia? Fisiognomia é algo que dentro da acupuntura, pelo menos os bons acupunturistas, né, eles usam muito. Por quê? Através do aspecto físico da pessoa, rosto, atitude corporal. Antes do paciente antes do paciente abrir a boca, você já consegue identificar uma série de pontos que você tem que abordar para ajudar aquele paciente, antes que ele sequer diga o que está sentindo. É claro que para se aplicar isso, não tem como. Sabe aquele programação de saúde? Sabe aquele profissional de saúde que você entra para fazer uma consulta? Aí você entra lá, ele está aqui de cabeça baixa, fazendo de conta que está anotando alguma coisa. Está aqui de cabeça baixa, nem olha para a sua cara. Você entra, fala tudo, sai,
e ele não levanta a vista para olhar para o seu rosto. Todo mundo que está aqui me assistindo sabe que isso não é exagero. Pois muito bem, pela fisionomia das pessoas, eu já percebi algo que talvez você, não como profissional de saúde, mas como uma pessoa sensível, não tenha percebido. E é o seguinte: muito embora as pessoas, com relaxamento das medidas preventivas, por conta do vírus, muito embora praticamente todas as pessoas já tenham saído de casa, porém, a fisionomia mostra, e como eu disse, a própria sensibilidade mostra, que mesmo saindo de casa, boa parte das pessoas ainda não saíram de si mesmas. Esse processo fez com que as pessoas acabassem entrando tão profundamente para dentro de si mesmas que se tornaram outras pessoas. Para pior, lógico. Querem ver uma coisa em quem as pessoas confiam para entregar o seu bem-estar? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre máscara. Máscara. Essas máscaras que a gente está tendo que usar agora. Eu uso uma máscara. Então eu falo nesse vídeo por que eu não uso máscara preta. Isso é uma forma de indução a uma percepção errada que não é nada bom. Eu uso máscara? Lógico que eu uso máscara, mas você nunca vai me ver usando máscara preta. Quiser saber por que, você tem que procurar aqui no canal e assistir o vídeo. E inclusive ela tem contribuído para esse estado que as pessoas entraram, esse estado de tristeza. Sabe algo que é perigoso? Quando você confia num profissional aonde ele diz assim: não, esse negócio de você ficar o dia todo de máscara não afeta em nada a sua saúde. Tá, tudo bem, a gente inspira o ar, que é rico em oxigênio, expira CO2, mas não tem problema para a saúde nenhum você ficar inspirando CO2. Isso, a pessoa que fala isso, das duas uma: ou ela é burra, ou então ela está com má intenção. Eu estou dizendo que não é para usar máscara, é porque hoje em dia está complicado, né? Então você tem que falar as coisas, explicar porque você está falando e explicar e dar uma explicação para a explicação. O que eu estou dizendo é o seguinte: você já ouviu falar em síndrome metabólica? É algo que afeta a maioria das pessoas hoje em dia. Uma pessoa está com um problema, você vai investigar, aí você vai verificar o seguinte, que ela está com síndrome metabólica. Vai tratar, vamos cuidar dessa síndrome metabólica. Pois muito bem. Existe uma outra coisa que causa síndrome metabólica, é a acidose metabólica. Então, sendo bem claro, você precisa usar máscara? Precisa, eu uso. Porém, você tem que entender que você tem que começar a usar processos que vão pelo menos minimizar os efeitos nocivos que esse uso constante da máscara provoca, porque provoca. Imagine o seguinte: um trabalhador, basta você sair na rua e você vai ver um trabalhador que tem que passar o dia todo usando a máscara, coloca a máscara e só vai tirar a máscara quando chega em casa. Qual é a primeira coisa que você tem que pensar em fazer? O pH do nosso corpo, para a gente ter saúde, ele vai de 7,35 a 7,45. Como é que a gente faz aqui em casa? A gente toma água alcalina, já que a maior parte dessas águas de garrafão, a maior parte é ácida, não é alcalina. Então, se você junta o fato de você ficar o dia todo inspirando CO2 porque está usando a máscara e criando no seu corpo acidose metabólica, uma das formas que você faz para minimizar esses efeitos dessa acidose metabólica é o que? Ingere água alcalina. Poxa, Sensei Paulo, mas você está dizendo que a maior parte dessas águas de garrafão que a gente toma são ácidas. E aí, como é que vai fazer? Existe um processo
que a gente usa aqui em casa, onde a nossa água, a que está no garrafão, ela torna-se alcalina. É um processo muito simples. Se alguém se interessar, comente aqui embaixo, que eu vou explicar como é que faz. Outro cuidado que a gente tem também é o quê? Não ingerir águas de certas marcas que nós sabemos que são extremamente ácidas. Sabe outra coisa que a gente faz para reduzir essa acidose metabólica? Porque afinal de contas a gente tem que trabalhar. Lógico, basta você sair na rua que você tem que colocar máscara. Então, um outro processo que a gente usa para reduzir essa acidez metabólica, sabe o que é? Praticar hiperventilação. Você não sabe o que é isso? Eu posso explicar, não nesse vídeo. Deixa eu perguntar para vocês. Quando um relacionamento acaba, um homem e uma mulher se separam, presta atenção na minha pergunta. Quem sofre mais? A maior parte das pessoas agora pensou o seguinte: quem sofre mais é a mulher. Não. Quem sofre mais é quem mais se entrega. Normalmente quem mais se entrega é a mulher. É por isso que ela acaba sofrendo mais. Também tem um outro fator que faz com que a pessoa sofra mais. Quem sofre mais? Quem é mais sensível. Então quem sofre mais quando acaba um relacionamento? Em primeiro lugar, quem se entrega mais. Em segundo lugar, quem se entrega mais é quem é mais sensível. O que é que a fisiognomia mostra? Que nesse momento, quem mais sofre, quem mais está sendo afetado, são de fato as mulheres. Existe uma série de fatores para isso. Eu lhe recomendo procurar aqui no nosso canal um vídeo onde nós falamos sobre ocitocina. Assista, que aí você vai entender o que eu estou falando. Existe uma coisa chamada instinto de preservação. Os processos mentais que as pessoas estão sendo submetidas estão tirando das pessoas parte desse instinto de preservação. Então, vamos recapitular. A acidose metabólica, que todos estão sendo submetidos, inclusive eu, a minha esposa, porque a gente também tem que usar máscara, a gente tem a consciência que nós temos que ter as atitudes para reduzir esses efeitos, porque a gente não quer trazer para a vida da gente problemas de saúde. E por favor, não venha aqui nos comentários falar besteira, que nada disso que eu estou falando aqui é verdade, que não tem comprovação científica e etc. Então, por favor, não fale esse tipo de besteira não, porque uma coisa é ter comprovação científica, outra coisa é você não procurar e simplesmente aceitar tudo que dizem para você. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu posso provar cientificamente, só que é muito mais fácil para a gente aceitar. Então, eu queria dar uma sugestão para vocês. Uma das coisas que tudo isso trouxe, e essa acidose metabólica, é redução de neurotransmissores. As pessoas estão mais tristes porque a acidez metabólica também traz redução de neurotransmissores. Redução de neurotransmissores é sinônimo de quê? Depressão. Então, você sabia que você pode, nesse momento, estar ajudando uma pessoa a entrar num processo depressivo, que é muito difícil sair? Então, vou lhe dar umas dicas de como você pode evitar isso. Liga para o outro. Fala com o outro pelo celular. Ah, mas eu não tenho tempo. Peraí, você não tem tempo para falar 5 minutos com uma pessoa que você disse que gosta, com um amigo? Você quer tentar me convencer que você não tem 5 minutos no seu dia para ligar para sua mãe, para o seu pai? Quer ver uma coisa? Minha esposa, toda vez que ela sai para atender,
ela manda mensagem para mim pelo WhatsApp. Mensagens carinhosas, mensagem de amor. Ela vai dormir comigo e acorda comigo. E mesmo assim ela faz isso. Às vezes eu estou aqui, ela traz um café para mim, eu digo muito obrigado. Porque não é obrigação dela. Ela faz isso com carinho. Então eu tenho que ser grato ao carinho que ela tem por mim. Ou seja, acorda. Você está percebendo que você está se tornando uma pessoa fria por causa de todo esse processo que as pessoas estão sendo submetidas? Quantas vezes eu disse aqui para não usar máscara? Nenhuma. Muito pelo contrário, estou dizendo para você, você tem que usar máscara. Porém, saiba como usar. Porque se você usar da maneira errada, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, isso aqui acaba se tornando uma arma apontada para a sua cabeça que vai puxar o gatilho a você. Então saiba como usar, saiba como fazer as coisas. De tudo isso que eu estou falando aqui, tem algo que faz sentido para você? Se faz, vamos começar a pensar com mais seriedade sobre tudo isso que eu estou falando, porque eu estou falando sério, eu estou preocupado com você. Você sabe o que é navalha de Ockham? Vá no oráculo Google, pesquise o que é navalha de Ockham, conforme está escrito aqui embaixo, e pensa um pouquinho. E para encerrar, eu vou parafrasear o que um dia o filósofo Aristóteles disse: o homem é um ser social. Volte a pensar. Muita paz. Saia de dentro de si. Eu quero o seu bem.